Então, eu vi que lá nos desafios, o que estava a ser mais desafiador era ver o filme. Eu até pensei que seria a nível da alimentação e a parte física, mas não. Está a ser ver o filme e o livro. A modelagem, até vi que grande parte das pessoas que já conseguiu cumprir ali ou extrair ali grande parte da história de Steve Jobs, não é? Isso é muito bom, porque realmente ele é alguém que nós precisamos de modelar e extrair ali. Foi uma pessoa de alta relevância, não é? Através dele conseguiu-se aqui ter uma ferramenta incrível para utilizar nos dias de hoje. Ele é detentor de uma grande marca, não é? E então acho que sim, que faz todo sentido nós começarmos a falar sobre ele aqui neste mês, que era o mês do posicionamento. Então, nós começámos a primeira aula por falar sobre a estruturação do Instagram. A segunda aula, nós falámos sobre marca pessoal. Quem não assistiu, tem lá tudo no YouTube, pode rever, apanhar lá os tópicos. Hoje em dia até existe inteligência artificial que já faz o resumo da aula e já dá lá os pontos principais. E na terceira aula nós falámos sobre posicionamento, ou seja, ocupar o nosso lugar a nível pessoal, social e familiar. Na quarta aula falámos no posicionamento espiritual, que foi aqui dada pelo nosso amigo Laurentino, e depois saltámos aqui o outro fim de semana, foi desafiador, não é? Acredito que também foi bom para vocês completar aquilo que estaria atrasado, e hoje vamos falar sobre algo que para mim fez muita diferença quando eu obtive esta aprendizagem, porque é algo que hoje em dia cada vez mais nós precisamos ou mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos de saber criar um site. Então, expor o nosso produto de forma estruturada e é sobre isso que vamos falar hoje. E para isso temos aqui um convidado especial, não é? Sou suspeita de falar, não é? Temos aqui o Carlos para transbordar nas vossas vidas e partilhar aqui a própria experiência dele na área e vos ensinar aqui também e eu aprender também um pouco mais sobre, sobre esse posicionamento, essa criação de forma assertiva do site. Carlos, a sala é toda tua, bora lá então, bem-vindo e bora lá transbordar aqui no dia de hoje. Gratidão. Muito boa tarde a todos. Só um minutinho. Um acerto técnico. Consegue ouvir bem? Toda a gente consegue ouvir bem? Muito bem, obrigado. Pronto, a Isabel já apresentou-me. Meu nome é Carlos, sou brasileiro. Talvez alguém ainda fique em dúvida, em função já Bom dia, da forma Carlos. de falar. Já estou aqui em Portugal há 7 anos. Vou fazer agora 7 anos. Então, já apanhei algumas expressões, alguma forma de falar. Então, muitas vezes as pessoas ainda já se confundem e perguntam: você é mesmo brasileiro? Não, sim, sou mesmo brasileiro, é verdade. Qual que era a intenção, então, hoje, o objetivo hoje, qual é? Trazer para vocês as formas fáceis, que até então era muito mais complicado, e hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, isso tem sido cada vez mais fácil, o que não necessariamente garante o nosso sucesso na hora de entregar um produto, na hora de entregar um serviço, porque não podemos ter aquela falsa ilusão de que a IA resolve tudo e a IA trabalha sozinha. Na verdade, a IA é um complemento da nossa forma de pensar, ou seja, ela está para fazer o nosso trabalho executivo, vamos assim dizer, mas o trabalho todo mental é nosso. Mas continua a ser muito fácil, continua a ser muito fácil. Faz com que isso seja muito mais fácil do que antes, certeza. Se eu perguntar para quem está aqui na sala agora, por exemplo, se entende alguma coisa de programação, de script, de Java, quase ninguém sabe nada disso, né?
HTML. Eu agora com Sim, inteligência cara. artificial, eu já criei agora uma aplicação para tatuadores, mas é a inteligência artificial que faz tudo. Eu não percebo nada, eu somente lá o que quero e a inteligência faz. Por isso é que está muito facilitado. É verdade. Agora, Então, de códigos e isso tudo, eu não percebo nada. exatamente. Então, assim, códigos de programação, hoje em dia, ainda é muito importante? Acredito que sim, mas cada vez mais esse trabalho de ir linha por linha, código por código, vai ser mais facilitado. Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha rápida, para a gente ir logo para tentar fazer uma componente prática com, com mais intensidade. Deixa-me aqui só preparar para partilhar o ecrã. Deixa-me ver se vocês vão dizer, se vão conseguir ver aqui. Conseguem ver? Ok. Então, o objetivo da aula agora é como construir um site impossível de se ignorar. Então, a partir da ideia da inteligência artificial, onde toda a gente, mesmo que não saiba nada de programação, consiga desenvolver um site com alguma qualidade. O que eu prometo para vocês hoje? Que daqui a 45 minutos vocês vão deixar de ter uma ideia solta e já vão ter um site bonito. Vai começar então com a ideia, entender o que é oferta, o prompt, vão ver o site e se acharem interessante vão poder até publicar já o site. Vamos aqui criar uma marca fictícia, uma loja fictícia, né? Só para a gente fazer aqui uma ação. Coloquei aqui o nome Nalapet, que vai ser um site voltado para o mercado de pet, especificamente de cães e gatos. Muitas vezes a gente ainda pode se perguntar por que um site ainda é importante, não é? Que as redes sociais, cada vez mais abrangente, com mais profundidade e alcance, pode se vir essa dúvida. Mas as redes sociais por si só não garantem a conversão daquele lead. Se você tem um site bem construído, de forma que a sua marca fica bem posicionada, é muito mais fácil você atrair a atenção do cliente. Depois, o segundo ponto, que é um dos mais importantes, é ganhar a confiança do cliente, fazer com que o contato se transforme no lead e esse lead se efetive numa venda. Por que eu percebo, como que eu cheguei à conclusão que o site ainda é uma ferramenta muito importante? Eu tenho trabalhado com o comércio eletrônico, já logo depois da pandemia, desde 2022, 4 anos aproximadamente, e depois de ter criado inúmeros sites, experimentado vários formatos de site, eu percebo que ainda é muito importante essa ferramenta para você colocar, seja o seu produto, seja ele físico ou produto digital, é essencial, eu diria até que fundamental, que cada um de nós que já esteja no mercado digital ou ainda não, tenhamos um site, que assim vamos conseguir trabalhar o nosso cliente. Né? O que é a estrutura invisível? O que está por trás de um site que vende? É chamar, então, está aqui eu enumerei as cinco estruturas que não podem deixar de faltar no site. Ou seja, chamar a atenção do cliente. Como? Através de um título forte, de uma imagem e de uma promessa clara. Depois, despertar o desejo. Apresentar para o cliente o problema real ou um desejo aspiracional, ou seja, mostrar para o cliente um desejo que sequer ele ainda sabe que tem. Logo na sequência, criar uma oferta irresistível, o que é o produto, para quem é o produto e como ele pode comprar o produto, daí a importância de ter um site bem estruturado. O quarto passo seria ganhar a confiança do cliente através de provas sociais, garantias, formas de contato, clareza na comunicação. E o último, mas não menos importante, que é o chamada de ação. Botões físicos de compre agora, WhatsApp,
Se for um serviço, por exemplo, orçamento grátis, compre agora. É sempre, não podemos deixar nunca de colocar esse botão da ação. E eu coloquei aqui um pensamento, que um site bonito sem estratégia é apenas decoração digital. Por quê? Tem um site bonito, mas que não segue esses 5 passos dessa estrutura, nada mais será do que um site disponível, mas que não se converte em vendas. A ferramenta de inteligência artificial responde àquilo que nós queremos. A ferramenta cria páginas, os componentes, layouts, pode ajudar a gente a definir o público, o nosso posicionamento, e a melhor forma de conseguir isso é através dos comandos que nós damos à inteligência artificial, que vocês vão ver que são os prompts. Como eu falei então no início, vamos criar agora um site, e ele vai se chamar Nalapet, é uma marca fictícia de acessórios para cães e gatos, tem um visual, quero que ele tenha um visual forte, lógica clara e foco na conversão do lead, do cliente que entra no site. Para isso, podemos oferecer uns produtos físicos, nós vamos caprichar no design do site e o botão de ação para o WhatsApp. Então, eu vou criar para vocês uma base e vou depois aumentando o nível do site e vocês vão percebendo a diferença da primeira etapa, do primeiro prompt para os outros. O que um bom prompt precisa ter? Precisa de ter contexto, definir o público, qual é o objetivo, o estilo que eu quero, a estrutura que eu preciso e qual é a ação que eu espero que o meu cliente tome dentro do site. Seguir esse contexto vai fazer que nós tenhamos aquela estrutura dos 5 níveis bem estabelecidos. Então, aquela estrutura, com esse bons comandos, vão fazer a gente atingir o nosso objetivo de sucesso. Aqui vai ser mais ou menos a escala de evolução do site, como que ele vai passar. E como depois, uma coisa muito importante, que muitas vezes é deixado de lado, é como deixar o site disponível. Depois do site pronto, imagens, o terceiro passo e o quarto são passos que muitas pessoas às vezes não contabilizam, que é o domínio e divulgar a marca, que é através do tráfego e tráfego pago, outras formas de marketing. Mas essa parte do domínio é muito importante, porque nós criamos um site e depois esse site precisa estar disponível para alguém, para os clientes acederem. Ou seja, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um site da Vorten. Você entra lá, www.vorten.pt. E esse vorten.pt tem que estar dentro de um servidor, vamos dizer assim, que eles chamam de domínio. Você tem algumas empresas aqui em Portugal, onde você os contrata e faz o alojamento do site dentro desse domínio. E a partir daí o domínio fica disponível para ser acessado. Se não fizer isso, as pessoas, você vai criar o seu site, na Alapet, por exemplo, e uma outra pessoa do outro lado do mundo quer entrar lá, na alapet.pt. Não vai existir, vai dizer que o site não existe. Então, essa parte do domínio é uma parte muito importante, mas que muitas vezes é deixada de lado e não é muito divulgado. Vocês estão a ter um privilégio que eu estou aqui a entregar esse ouro para vocês. Muita gente fala e não entrega essa informação. Erros que fazem um site parecer um site de amador. Muitos textos, é bonito, mas tem uma oferta confusa, sem prova social ou confiança, os botões são fracos ou escondidos, uma experiência ruim no telemóvel. Outra coisa, que depois de 4 anos a trabalhar com sites, eu percebo que, a depender do perfil do cliente, também é importante vocês terem isso em conta, a depender do perfil do cliente, 80% deles ou mais navegam no telemóvel, então o site voltado para telemóvel é diferente do site voltado para a utilização no PC, no computador, porque o computador, por exemplo, é no formato horizontal, no telemóvel já é vertical, a forma como as proporções das imagens, dos botões, ficam muito diferentes. Então, se o seu público principal chega através da utilização dos telemóveis, recomendo que vocês desenvolvam já o site pensado para esse tipo de público. Caso contrário, já façam ou desenvolvam o site voltado já para a utilização
nos computadores. Agora, entre a ideia dos alunos, isso, antes de entrar nas ideias dos alunos, eu vou parar de partilhar essa apresentação. Queria abrir, vocês querem fazer algumas perguntas para já? Ou podemos já partir para a aula prática? Quem quer partir para a aula prática já logo? Aula prática não, quem quer partir para a prática, né? Vamos partir para a prática, né, Luana? Sim, Deixa-me ver eu aqui. já ia ter umas perguntas, mas eu pensei, ele vai na prática, ele vai falar. Então, eu vou esperar ele Provavelmente pode entrar na esclarecer alguma prática para. dúvida, né? Sim. Ok. O que vocês estão a ver agora? Podem confirmar. Estão a ver minha tela, não? Vou parar de partilhar, deixa-me trocar aqui então. Partilhar de janela. Só um minutinho, gente, que eu vou partilhar aqui. Conseguem ver, né? Estão a ver aqui a tela em branco, certo? Ok. Então, ok. Eu vou mostrar para vocês esse site chama Lovable. É um dos mais fáceis de se trabalhar, muito conhecido, é amigável. Vocês podem fazer experiências com ele na versão gratuita. Claro que vai ter experiências avançadas, com recursos avançados. Até na parte de disponibilizar o domínio através deles também é possível, mas aí parte para a versão paga. Como que funciona então aqui dentro do site? Não, do site não, dentro do Lovable. Antes de mais nada, é preciso escrever o prompt, porque quando a gente vem aqui começar a construir, depende como que vai aparecer para vocês, às vezes muda dependendo da zona que a pessoa está, aquilo muda um pouco. Então, a primeira etapa, anotem aí, tomem nota. Construir o prompt. Ou não, se você não quiser construir o prompt, se quiser escrever aqui direto também, ele vai aceitar. O que é o prompt de comando? Imagina que eu quero fazer um site para vender garrafa do Copo Stanley. Então você vai chegar aqui e vai escrever, olha, meu produto é o Copo Stanley, meu público são jovens entre 25 e 35 anos, eu quero um site voltado para o utilizador em telemóveis, que eu quero as cores verde, azul e amarelo, com a chamada de ação vai ser através de um botão de WhatsApp, enfim, vocês vão escrever aquilo que vocês querem. Imagina que vocês estão a colocar para fora o que vocês gostariam de ver no seu site, e escrevam por aqui. Ou então, podem utilizar uma inteligência artificial qualquer, seja o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Grok, ou whatever, qualquer uma que vocês tiverem mais intimidade com elas, e ele cria o prompt. Depois do prompt criado, é a coisa mais simples do mundo, basta vocês copiar da inteligência artificial para cá, ou escrever direto aqui, e vamos carregar no botão. Lembrem-se que o nosso site, que vamos criar aqui de modelo, é um site de pet shop, o nome deles é Nala Pet, eu tenho aqui algumas características que eu coloquei para ele, basta então aqui carregar nesse botãozinho aqui, que ele, é grande, não vou ler o prompt, e ele vai subir e ele começa a trabalhar, vai analisar aquele prompt que eu tenho, e vai começar então a construir o site. Vocês vão ver que quanto mais contexto eu entregar para ele, o que é o contexto? Quanto mais detalhes eu tiver do prompt,
mais afinado é a estrutura do site que ele vai criar. Claro que dificilmente o site vai ficar do jeito que a gente quer logo a primeira, bem pouco provável que isso aconteça. Para isso que depois vocês vão criar prompts, mais prompts para poder afinar aquilo que vocês querem que seja alterado no design final do site. Vocês estão a ver, eu não coloquei imagens nenhuma para ele, não coloquei nada, e ele cria tudo, define tudo, faz tudo. Se fosse há algum tempo atrás, eram semanas e semanas e semanas a escrever códigos. Nós vamos perceber que em poucos minutos a versão inicial já vai ser apresentada. Era isso, Luana, que era a dúvida, passava por aí? Isso, e sobre ali, que você já falou sobre o site para celular, né, e para computador, se na hora que a gente vai fazer aqui por esse que você me passou, tá nos ensinando, se já é possível fazer algo que o próprio sistema, digamos, se for para celular, ele vai ter essa visão, se for para computador, o cliente vai ter essa visão, ou não. Dá para ter diferença, tá? Quando ele estiver pronto, eu já vou. Eu já mostro para vocês a diferença. Muitas vezes, ele já, aqui no Lovable, ele já tem a opção de mostrar, de fazer a exibição voltado para telemóvel, para celular, e já traz a opção também de voltada para portátil. Essa é uma ferramenta interessante nesse sentido, porque quando ele cria o site, ele já faz a formatação para os dois ambientes, tanto para telemóvel quanto para PC. E aí basta um clique e vocês vão perceber a diferença. Enquanto ele tá aqui a trabalhar, enquanto ele está aqui a trabalhar, deixa eu ver aqui, você já tá quase. Você escuta? Ok, é isso. Vamos lá ver. Tenho aqui não sei se vão conseguir ver, deixa eu ver se eu consigo abrir um que eu fiz agora recentemente. Estão a ver, não? Conseguem ver, né? Faz aí o dedinho, ótimo. Esse foi o que eu fiz agora há pouco para a Isabel, para a imersão Seja Nala. Quem estiver aqui em Portugal no dia 4 de julho vai ser em Braga, já está convidado. E vocês veem, ele tem aqui os botões de ação. Se eu carregar aqui no botão, ele já vai encaminhar para um checkout, as animações, vocês vão ver aqui as imagens. Tem aqui a prova social que eu falei com vocês e tudo. Tem aqui um vídeo, pode ser através de um vídeo, pode ser através de um depoimento escrito. A prova social pode ser através de quando um cliente recebe um produto físico. Ele coloca aqui um depoimento no site a própria foto dele recebendo o produto, um unboxing, pode acontecer a prova social através de várias formas. Então, vocês podem ver que é simples de conseguir chegar no objetivo. Tem aqui os links, ele já faz o link ao Instagram, ao Facebook, tudo isso ele faz sozinho através de prompts. O grande segredo, mais uma vez, é nós conseguirmos colocar dentro do prompt exatamente aquilo que nós pretendemos que ele entregue de resultado. Esse é o grande X da questão. Vamos ver como você já criou. Pronto, deixa eu só puxar aqui para o lado. Já criou aqui o site, essa primeira versão do site, aqui que é a diferença, tá vendo, Luana? Tu conseguem ver aqui? Ele tem aqui a visualização para desktop, ou tablet, ou telefone. Então a gente consegue mudar. Se vocês veem que começa a rolar aqui para baixo,
ele já tem todo o site feito, as imagens, aquela estrutura de apresentar um modelo, quer este produto, é um botão de ação, ele já fez uma estimativa de valores, eu não falei para ele de valores, ele colocou aqui os valores que ele pretendia, né? Ele achava que valeria o produto, valorizou o produto. Provas sociais, ele mesmo já coloca aqui as provas sociais, e os botões passam a ser todos funcionais. Perguntas frequentes é uma coisa muito importante colocar, porque muitas vezes o cliente, o lead, quando chega cheio de dúvidas, e quando tem essas perguntas já pré-estabelecidas, facilita o trabalho, não é? Que ele vai fazer perguntas, para nós temos que os responder, mas se as respostas das perguntas principais já estão aqui, já conseguimos ganhar aqui bastante tempo com isso. Isso é na versão que ele fez aqui, na versão. Deixa eu colocar aqui a versão da virada. Deixa eu só ver uma coisa. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se ele abre aqui numa outra tabela grande. Ah, ok. Acho que aqui fica melhor para perceber. Conseguem ver agora? Então, aqui ele fez, como eu estou no portátil, ele exibe aqui a versão portátil, ele criou todos os links, criou categorias de produtos, quais são todos os produtos, o que é a nossa marca, o botão Fale Conosco, também faz parte daquela estrutura que eu falei com vocês no início. O botão de ação, chamar no WhatsApp, faz um resumo dos produtos, criou o banner, aqui a identificação do site, criou a imagem do cão. Posso pensar, esse cão está um bocado artificial, não quero esse cão. Pede ele para recriar a imagem do cão, ou coloca uma foto de um cão real, ou de um gato, ou do papagaio, ou daquilo que a gente achar que fica melhor no site, né? Mas vocês viram que foi basicamente um comando e ele já fez absolutamente tudo. Categorias de produtos, por que os clientes podem escolher e confiar na nossa marca, as provas sociais, para ganhar confiança, tem aqui um gatinho, tem tudo aqui ao fundo, as cores e tudo. Foi ele que fez, baseado então no prompt. Deixa-me fazer então uma pergunta agora para vocês. Ficou bom o site? Vocês acham que ficou bom? Ficou bonito o site? Acham que pode melhorar ou está perfeito? Pode sempre melhorar, de certeza. Mas assim, só com prompt ficar dessa maneira, isso é brutal. Eu já usei esse programa, que é o Lovable, para fazer a landing page que eu uso nos códigos do feijão. Portanto, eu meti lá o que é que queria. Isso realmente é brutal. Agora, não tinha a ideia que isso dava para criar sites também. Mas não haja dúvida que a inteligência artificial hoje em dia está uma loucura. É verdade, Valentino. Tá mesmo a cada dia nós somos surpreendidos por uma forma nova de trabalhar, um resultado novo que eles entregam. Tá brutal, completamente brutal. Tem aqui perguntas. Foi o Ricardo, base de dados, NeuroInc, isso é o que, Ricardo? Acho que ele saiu, Ricardo, não está aí mais, né? Ele fez aqui ele estava aqui dando dicas aqui no chat sobre uma base de dados de onde pode buscar imagens e depois podemos aqui ter outras opções. Isabel também perguntou e se a gente quiser colocar o logotipo da empresa no site, como faz? Simples, disponibiliza para a ferramenta, carrega aqui, só um minutinho que eu tenho que partilhar a tela, novamente, partilhar, ok. É muito simples, quando você vem aqui no site, carrega aqui em mais e entrega para ele aqui anexar a imagem do seu logotipo e pede para ele adicionar o logotipo no site. Eu já tenho aqui um prompt feito para melhorar o design do site, ou seja, eu quero que ele melhore para mim, eu já tinha aquilo escrito, peço para melhorar,
e mando seguir. Ups, acho que não vai deixar. Não acredito. Não deixou. Bom, esse é o inconveniente de estarmos aqui a usar a versão gratuita. Temos aqui um número limitado de acessos por dia, de acesso não, de prompts por dia. Mas deixa-me voltar aqui só um minutinho. Carlos, O que acontece? é possível tu depois copiares o prompt que tu fizeste para o primeiro e meteres aí no chat para nós, só para termos uma ideia de. Porque depois é uma questão só de mudar as referências, não é? Para as nossas coisas e mais ou menos esse e o que tinhas agora pronto. Se puderes copiar para lá, depois é só nós mudarmos para as nossas coisas. Pelo menos para começar. Acho que eu vou fazer diferente. Eu tenho aqui 3 níveis de prompt. São os 3 níveis que eu ia avançar de prompt. E eu vou fazer diferente. Eu vou partilhar lá no grupo no WhatsApp. Ok. Acho que fica melhor assim, Laurentino, que aí toda a gente tem acesso. E é mais fácil para copiar e colar e aproveitar. E eu acredito que é mais fácil por lá. Mas, essencialmente, essa é a ferramenta que eu uso, recomendo. Acredito que é a ferramenta mais simples hoje que existe para ser trabalhada, que é o Lovable. Como é a pronúncia certa, Laurentino? Como é que é? Lovable. Eu leio assim, né? Lovable. Lovable. É adorável, é fantástico. É assim que Lovable. eu digo, mas pode não ser. É a pronúncia do inglês, é isso. Mas aportuguesado é o Lovable. Toda a gente fala Lovable. Enfim, é uma ferramenta prática, fácil de usar, rápida de aprender a trabalhar com ela, entrega resultados quase a nível profissional, desde a versões desde esse teste, desde a versão de teste grátis até as versões mais pagas, entrega resultados muito, muito próximos dos resultados de um profissional. Quanto mais treino você tem na ferramenta, mais você percebe o tipo de comando que é preciso para ele fazer aquilo, entregar o resultado que a gente espera. Então, acredito que existem outras ferramentas que fazem site também, mas não são tão amigáveis, pelo menos até então, não descobri uma tão amigável e fácil de usar quanto esta. Prova disso está aí o Laurentino, que fez a landing page dele toda também nessa ferramenta. Eu acredito que o Florentino não é um expert em programações, em HTMLs e código, nada disso, né? Nada. Até só para terem uma ideia, e também tu, e a Isabel deve se lembrar de uma aula que nos deu um brasileiro que trabalha nisso lá no Nexus, e deu-nos essa aula e disse-nos quais eram os passos que a landing page devia ter, e eu tirei essa informação, disse o que é que queria, peguei nisso, copiei no Lovable e de repente, pum, meti lá as fotografias que queria, claro, as minhas fotos e afins, e de repente, aliás, se quiseres entrar aí no Instagram, vês, tens lá nas ligações. Já tem lá o link, não é isso? Sim, tem lá. E isso foi tudo criado com o Lovable, tudo. Foi só meter, depois da aula, meter lá aquela informação e ele fez tudo. Mas aproveitando aqui esse bate-bola com o Laurentino. Laurentino, você não chegou a fazer a hospedagem da landing page em domínio algum? Não fiz, porque a ideia era mesmo só meter no Instagram para quando alguém entrar poder caminhar, mas isso depois tem botões, tem na mesma para encaminhar para o meu grupo do WhatsApp. Portanto, a minha ideia não era vender com a landing page. Aquilo que normalmente as pessoas fazem é tentar vender um bilhete, ou vender uma entrada, ou uma coisa qualquer, não é? Ou um acesso qualquer. Mas a minha ideia não era essa. A minha ideia era encaminhar, se as pessoas lerem e se fizer sentido, encaminhar para o grupo do WhatsApp. Se tu clicares lá nos botões, vais ver que te aparece a entrada para o grupo do WhatsApp, os códigos dos feijões. Entendi. Então, a ferramenta
essa ferramenta é fenomenal porque ela consegue trazer, como o Laurentino disse, o lead direto para o WhatsApp, consegue trazer o lead direto para o nosso Instagram, para a nossa rede social, para um grupo de uma comunidade. Consegue também criar um site, e que pode ser um complemento, a próxima etapa, para quem já tem um produto digital. Por exemplo, a pessoa tem um e-book que vende lá através do link do Instagram, a pessoa vai fazer uma palestra, igual esse, por exemplo, do Seja Nala, falo mais uma vez do Seja Nala aqui em Braga. Precisa desenvolver rapidamente ali uma landing page, ou seja, uma página para captar o lead e encaminhar direto para o mais rápido possível, não direto, mas o mais rápido possível, para a página de checkout, vai logo ali no Lovable e aquilo já fica tratado, já fica tudo feito, de maneira que o lead, quando chega, já carrega no botão, já é encaminhado direto para a página de checkout. Muitas expressões são usadas no inglês, mas a checkout nada mais é do que onde a pessoa introduz os dados de pagamento, seja através do PayPal, do cartão de crédito, do multibanco, assim, essa página do checkout é para isso. Luana, levantou a mão, Luana? Pois sim, desculpa, eu não sei se foi falado isso, caiu aqui para mim. Mas agora que o Laurentino falou aqui, me surgiu uma dúvida. Então, se eu quiser só fazer página, é mais como se fosse informativa ali, como ele falou, eu não preciso ter o registro do domínio, é isso? Eu não preciso, por exemplo, Não, pagar o .com.br, é isso? neste caso, não precisa, não precisa, fica hospedado direto, por exemplo, no Instagram. A diferença é que o link vai aparecer, se for feito, por exemplo, no Lovable, vai aparecer lá, por exemplo, não sei se é o caso do Laurentino, mas vai ficar assim, código do feijão.lovable.pt, ele vai sempre aparecer o Lovable lá no meio. Sinceramente, no telemóvel, quase ninguém percebe isso. Quase Ah, ninguém entendi. percebe isso. Então, se eu não querer que apareça isso, aí eu registro um domínio no .br, alguma coisa assim, é isso? No domínios.pt ou no GoDaddy, Uhum, tem vários beleza. provedores. Agora, o que eu recomendo? Se for mesmo um site, ou se a pessoa trabalha com produtos físicos, no meu caso, trabalho com dropshipping, ou seja, no nosso site, nós vendemos um produto físico, o cliente aí realmente eu tenho que estar hospedado, não é obrigado, mas assim, para gerar credibilidade no cliente, imagina nós enquanto consumidores, quando aparece um site com um nome um bocado estranho, vamos colocar entre aspas, geram alguma desconfiança ou insegurança, vamos assim dizer. Pode gerar alguma insegurança. Então, podemos, de repente, perder ali um lead importante que estava aquecido só por causa disso. E o custo, muitas vezes, de ter um domínio é um custo para operação relativamente baixo. No primeiro ano, muitas vezes é €1 para o primeiro ano. Depois existem planos de 10, de 15, de 20 euros por ano. Então, quando você divide isso ao longo do tempo, e pelo retorno que aquilo tem o potencial de dar, não vale a pena ficar sem o domínio quando é para site. Agora, quando são para eventos, para palestras ou para produtos digitais direto, e a pessoa não quer manter um site ativo, é perfeitamente possível criar ali o link. Inclusive, já pode encaminhar até para o checkout, se vocês conseguirem, se vocês entrarem no Seja Nala, a Isabel posso até falar com ela depois para disponibilizar o link lá no grupo do WhatsApp. Se ela já não tiver feito, vocês vão ver que quando vocês carregam no botão, ele encaminha para vocês para a página do checkout, que é onde vocês então introduzem lá os dados e efetivam efetivamente a compra. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão aqui no site. No site não, no chat. Sim, depois eu posso podemos deixar o contato na página. Podemos, sim, senhora. Quando eu quiser alterar algo, eu altero no site ou no Lovable? É sempre no Lovable. Sempre. Tudo que você quer fazer, primeiro altera faz o prompt, altera no Lovable, depois aparece no site. Isso quando vocês
tem o domínio, isso quando existe Hã? o domínio vinculado. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a versão do site está em edição, no Lovable, a versão que aparece para o usuário final não é alterada. Até vocês terminarem de fazer as alterações, e ele é como se fosse a versão 1.1, 1.2, 1.3, vai subindo as versões. É assim que funciona. Priscila, uma pergunta, Priscila levantou a mão. Sim, oi, boa tarde, Carlos. Muito interessante a Boa tarde. sua explicação. Eu sou bastante leiga nisso. Eu tenho uma página web já, eu já tenho meu site. E como que eu faço? Eu posso linkar diretamente no meu site para fazer uma landing page, por exemplo, ou para renovar meu site? Eu posso estar usando essa mesma ferramenta? Pode. Se você tem um site, é sinal que você já paga um domínio, certo? Pois. O que acontece? Quando você gerou o seu domínio, não sei se foi você mesma que fez ou se contratou alguém para fazer esse trabalho, eles fazem o link entre a base de dados do site, ou seja, toda a programação do site, é disponibilizado um código para o domínio, acho que é DNS, se eu não estou em erro, é o que chama, o que faz a conexão dos dois. Quando você, eu não quero mais usar esse site, quero renová-lo, quero mudar a landing page, quero renovar, trazer um ar novo, frescor para ele, você vai, por exemplo, nesse Lovable, faz o site todo, e na hora tem que entrar depois na sua conta, lá no domínio, no servidor do seu domínio, onde ele está lá hospedado, e trocar esse número DNS. Aí ele vai deixar de exibir o site antigo, vai começar a exibir o site novo. Mas para isso você tem que ter o acesso à sua conta no domínio, seu administrador dessa sua conta, para poder conseguir fazer essa alteração. Tá bom, muito obrigada. Ok. Tenho aqui uma pergunta da Anica. Qual a diferença entre site e landing page? O site, normalmente, ele é acessado pelo usuário, né? A gente deu o exemplo da VOR, tem sei lá, TVI, e entre tantos outros que a gente conhece. A landing page é uma página de vendas dentro do site. Quando nós clicamos, por exemplo, estamos a navegar no site, não sei, sei lá, vamos pegar o exemplo da Vorten na mesma. Vou lá e gostei, chamou minha atenção um produto, por exemplo, um telemóvel ou um portátil. Quando eu carrego naquele link do portátil e abre aquela página, esta página que abre, Nica, é a landing page. A landing page é como se fosse aquela página onde você literalmente aterriza dentro daquele produto específico. O site está ali todos os produtos ao mesmo tempo, disponíveis para todo cliente. E a landing page é a página específica daquele produto. E daí para frente, tem toda essa parte da estruturação da landing page, especificamente para a venda daquele produto. Consegui... Carlos, posso dar Sim. aqui uma ajuda? Nica, Sim. tu deves ter recebido também aquela informação do Tiago Rocha, que aparece o Tiago Rocha, depois aparece o que é que ele é, depois aparecem botões ou seja, que fazer a venda do método IP. E depois cá em baixo aparece quem é a mulher dele, e aparece essas coisas. Isso é uma landing page. Ou seja, por exemplo, às vezes quando estamos a navegar no Instagram e aparece uma coisa a dizer saiba mais. Quando se clica no saiba mais, normalmente, não é sempre, mas normalmente entra-se numa landing page É e tu encaminhado para a começas landing a page. andar. Diz, Carlos. Exatamente, é encaminhado direto para a landing page. Ou seja, a landing page ela é mesmo específica daquele produto, ou daquele serviço, ou daquele evento. No caso do Thiago, é específico daquele IP. Quando for o IP 31, aquela landing page do IP 30 já está desatualizada, já não consegue usá-la. Aliás, não faz sentido usá-la, é isso que é melhor dizendo, não é? E o Laurentino está certinho. Só que o landing page vai exatamente só para aquele produto, ou para aquele serviço, ou para aquele evento, ou para aquela palestra.
num site, você tem inúmeros produtos. Cada produto tem a sua própria landing page, com a mesma estrutura que o Laurentino acabou de dizer, por exemplo, para quando é um evento. Tem lá a apresentação do produto, as vantagens do produto, quebra de objeções daquele produto, até chegar no botão mais embaixo, compre agora, adicione ao seu carrinho, que é o chamada para ação, que é o famoso CTA que toda a gente ouve falar por aí hoje em dia, né? Mas nada mais é do que o brasileiro vai lembrar de um canal de vendas chamado Shoptime. Muita gente deve ter ouvido falar. E um grande vendedor era o Ciro Bottini. E ele tinha um bordão, um jargão que falava: compre, compre, compre. E era um produto, por exemplo, a garrafa d'água. Ah, essa garrafa d'água é verde, é maravilhosa, vai te trazer benefícios, alcalina. Compre, compre, compre. E ele sempre falava isso. E aquilo vendia feito maluco. Era a chamada de ação dele. Então, quero dizer, obrigada, Carlos. Na verdade, estou com um sinal péssimo e algumas coisas eu não consigo perceber, inclusive estou sempre a cair, não deixo de notar. Obrigada, Laurentino, pela explicação. Então, quer dizer que eu, para ler a landing page, eu tenho de ter um site. Não necessariamente. Porque eu Você tenho consegue ter a landing page separada de um site, consegue. Eu tenho a landing page e ela já está, pois, alojada, né, no domínio QPT, já fiz esse processo. Mas ainda não linkei no meu Instagram. Uhum. Pronto, aí você... Mas essa landing page sua, o objetivo dela qual é, Nica? É encaminhar o lead para onde? É a venda da mentoria. Eu sei, mas ele tem um botão de chamada de ação, a landing page? Um clique aqui, botão WhatsApp... Sim, para a mentoria. Para a mentoria, depois ela vai fazer a inscrição. E quando a pessoa carrega nesse botão, ela é encaminhada para onde? O WhatsApp. E essa mecânica já funciona? Bom, na verdade, ela ainda não funciona. Estão a trabalhar nisso, né? Mas já tem lá, clica aqui e é o WhatsApp. Ok. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir, faça testes e testes, que quando qualquer um cliente clicar no botão WhatsApp, por exemplo, eu não sei se é esse o nome do botão, ou saiba mais, ou carregue aqui, ele é realmente encaminhado para o seu WhatsApp ou para o WhatsApp que você pretende que ele seja encaminhado. Quando isso estiver a funcionar bem, o segundo passo aí é dentro da plataforma do Instagram. Você vai editar o seu perfil e dentro da edição do perfil tem lá uma opção para você adicionar o link. E aí você vai adicionar o link da landing page. Aí depois que esse link estiver lá associado ao seu perfil do Instagram, eu não tenho certeza se ele vai automático para o Facebook, que agora a Meta é dona de tudo, não sei se vai automático. Não vai automático. Minha consultora para assuntos facebookísticos já está dizendo que não, não é automático. Mas basicamente é isso. Ok? Consegui esclarecer a dúvida? Muito bem. Isabel, será que seria possível fazer de novo uma aula número 2? Porque é possível a pessoa travar quando começa a escutar essas coisas. Eu tento fazer tudo isso, me perco no processo, depois fico com raiva de não saber, de não conseguir, e na maioria das vezes eu desisto. Eu preciso de mais uma aula. Pode responder, Aline. Segunda aula já é paga, Aline. Primeira é a borla, a segunda é paga. Mas tu és muito perfeccionista. Destravando que mal tem. Oh, Aline, tu és muito perfeccionista e esse é um dos problemas, porque eu vi isso ontem. O ecrã não está bem nivelado, o não sei o quê. Não, é começar a fazer, amiga. É fazer exatamente o que o Carlos disse, que é, vão aqui, escrevam não sei o quê, e depois ir ajustando. Foi assim que eu fiz. Olha, foi naquele dia que nós tivemos aquela aula lá com aquele rapaz novo brasileiro. Eu parei o carro na estação de serviço de Alcochete, atenção, peguei no que estava escrito e que fui apontando, escrevi aquilo tudo no chat GPT para criar o prompt, enfiei o prompt em cima do Lovable e de repente
Tcharam! Depois foi só fazer uns ajustes daquilo que o Carlos estava a dizer, que é os botões. É muito importante e é importante dizer ao Lovable para testar os botões antes de vocês meterem em qualquer lado. E ele depois vai dizer, ok, os botões já estão a funcionar, mas não acreditem, porque às vezes não estão. Que é o caso daquele teu QR Code. A gente diz, olha, mete-me lá este QR Code e pensamos que é aquele e tu chegas lá e ele não funciona. Percebes? Portanto, depois é preciso fazer pequenos ajustes, mas isso pois, pronto, já é diferente. E uma coisa Desculpa, que pode Carlos. ser Eu feita, fiquei com uma dor, desculpa. Laurentino, porque no dia em que tivemos a aula, eu já tinha pago o serviço. Passei a pedir estorno. Eu não te O que eu consegui ia dizer perceber, que não sei se os outros perceberam, mas há aí barulho de fundo e não consegui perceber o que disseste, desculpa. acho que ela travou agora. Voltou, Nica. Pode repetir, Nica, por favor? De fato, a comunicação está péssima. Eu escrevi. Ah, já vi que ela colocou ali no chat, que no dia da aula ela já tinha feito o pagamento do serviço. Ok. Ou seja, você já assinou o Lovable. Ah, ok, ok. E agora, pronto, você tem numa pessoa, já por conta de trabalhar nisso, Anica, a disposição para isso é puxar pela pessoa. Eu ia dizer para a Aline, questão da Aline, segunda aula ou terceira aula, isso o que o Laurentino disse é essencial. É fazer a primeira vez. Não gostei. Ótimo, é normal que não goste. Ainda bem que não gostou do primeiro resultado. É sinal que você deu o primeiro passo e está disponível para dar o segundo passo, o terceiro passo. Desistir no meio do caminho não pode ser uma opção. Não pode ser uma opção. É só colocar isso na cabeça. Não tem opção de desistir. Ou dá certo ou dá certo. Já pensaram? Imagina se um dos 12 alunos do nosso grande mestre tivesse desistido na primeira dificuldade. Não tem nada a ver, como diz o Tiago aqui, Aliás, não tem nada. um deles tentou desistir, não foi? Depois se 3 arrependeu. vezes, antes do galo cantar. 3 É isso que eu ia vezes. dizer. Imagina, eu fico aqui, às vezes, eu tento me colocar na situação, no lugar do Pedro. O que é que deve ter se passado na cabeça dele quando o sol nasceu e ele caiu em si do que ele tinha feito? Mas, Ele podia ter entrado, Carlos, ele podia ter entrado numa amargura, num arrependimento, até numa não, e deve depressão. ter entrado, Carlos. Carlos, eles fugiram todos. Eles Fugiram fugiram todos, todos. sei. Aliás, É tanto é verdade. que Jesus Cristo, mais tarde, quando lhe pergunta se ele tinha peixe, eles já andavam na vida deles. Isto não é bom nem mau, é a realidade. Eles já É a andavam a ser realidade. pescadores novamente. Voltaram à vida E deles, eles quando ele ficaram. voltou e disse: Tens aí peixe, e depois ele disse: Pesquei toda a noite, e blá blá blá, e aquela conversa que a gente sabe, não é? E depois, quando chegou à terra, Jesus Cristo já tinha lá preparado o peixe a assar. Portanto, nem sequer do peixe precisava. Mas isso que estavas a dizer, ou seja, eles, se Jesus Cristo não tem voltado entre aspas, andado atrás deles a reuni-los novamente, eles tinham voltado cada um à sua vida. Pelo menos É, é o que dá a entender na palavra, não é? exatamente, E, no entanto, é foram quem mesmo foram isso. depois de cair sobre eles o Espírito Santo, não é? Que é o nosso grande protetor. Olha, Carlos, deixa-me só, não tem a ver com isto, mas só para dizer que eu hoje usei o Lovable, porque eu não me tinha apercebido e é também para chamar a atenção a quem tenha landing pages e outras coisas. Alguém entrou lá e disse que a minha palestra era para dia 30 de maio. Porquê? Eu fiz aquilo naquela altura e não atualizei. E o que é que eu pensei? Pensei que tinha que deitar aquela landing page abaixo e fazer uma nova. E afinal não, foi mais simples. Para já foi isso que fiz. Mas depois
Ao carregar a outra, disse: Caralho, mas isto tem o mesmo link, é exatamente o mesmo. Então, pedi só para me atualizar a data, e foi mesmo. Atualiza-me a data para 11 de julho, e entretanto, ele atualizou e depois só aparecia uma outra teclazinha a dizer atualizar, ok. E quando eu saí do Lovable e do Instagram e voltei a entrar, já estava atualizado. Portanto, até nisso é fantástico. Se quisermos mudar datas e coisas desse género, é super, super fácil. E eu tenho também a versão grátis, não tenho. Também, é assim, já não usava aquilo, usei daquela vez para criar e nunca mais não mexi. Tanto é que a data era 30 de maio. Salvo erro, ele deixa subir 2 ou 3 prompts por dia. Depois de 24 horas, ele volta. Liberta Mas para quem trabalha muito com evento, ou tem muitos começa a gerar muitos produtos, vale a pena, porque o valor não é tão alto. E a vantagem do Lovable é que ele também pode ser o próprio domínio. Se você quer mesmo ter um domínio com o seu nome, com a sua marca, ele também tem essa disposição nos planos pagos. Eu não estou a fazer publicidade do Lovable, não ganho nada com isso, mas eu quero dizer com isso que vocês têm uma opção de uma ferramenta que resolve tudo num lugar só. É a melhor de todas? Não sei, mais uma vez eu não sei. Mas é muito prática, é confiável, fiável, né? E fácil de usar. Então, isso é do que toda a gente precisa hoje em dia, de uma ferramenta que seja fácil de usar. Anica. Ai, meu Deus. O pessoal desapareceu, foi? Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. É o que o Laurentino falou. Às vezes a gente precisa de encontrar pessoas que estão alinhadas conosco no nosso objetivo. E às vezes podemos sermos apanhados numa ciladas e depois fica complicado. Mas nós, acho que vocês já nos conhecem há algum tempo, nós já andamos com vocês e vocês conosco há bastante tempo. E dentro daquilo que nós pudermos trazer para vocês um trabalho de sério, um trabalho de qualidade, onde as expectativas de cada um de vocês vão ser tratadas de forma individualizada para atingir o objetivo. Falem conosco e nos chamem depois no privado e podemos trabalhar juntos. Acho que é uma boa oportunidade para os dois lados. Se estão com essa demanda e precisam desse tipo de trabalho, vamos avançar. Estamos disponíveis para isso. Carlos, mostra aí novamente o site, que eu estou aqui com uma dúvida. O que construíste agora? Nossa, sim, senhora. Por favor. Eu tenho que partilhar a tela, não é? Só um minutinho, por favor, gente. Isso é um bocado, às vezes, assim. Tá aqui. Isso é muito simples, por exemplo, eu não gostei desse tom de verde, eu quero um tom azul, eu quero um tom rosa. Ele é simples. O que eu estava falando, Nica, com relação ao botão? Tem que falar no WhatsApp. Provavelmente aqui não vai encaminhar para lado nenhum, que eu ainda não fiz o link, mas quando vem aqui... Olha, por acaso até foi. Achei que ainda não estava pronto. O que acontece? Quando a gente vem aqui no Lovable, tem que dizer que aquele botão, falar no WhatsApp, tem que encaminhar para o número, e aí eu coloco o número que eu quero. Ou o link. Exatamente. Era isso? Quer ver mais alguma coisa? E é muito importante, depois eu posso colocar o PowerPoint, a apresentação que eu tenho aqui para vocês, também lá no grupo do WhatsApp. É muito importante seguir toda aquela estrutura, seja ela landing page, só landing page ou um site, é muito importante seguir aquela estrutura toda de apresentação, do produto. Tem alguém com o microfone ligado, se calhar. Eles digam prontas. Porque as pessoas vêm a diferença, Nica, isso eu quero dizer, que é bom que você tinha ficado na dúvida, o que é uma landing page e o que é um site. O site está aqui, então você vai ver que exibe
todos os produtos, por categoria, por grupo de categoria, por tipo de produto, whatever, é quando eu quiser fazer o site. Quando eu entro, por exemplo, nesse produto, no comedouro, não sei se ele vai deixar entrar, não. Então, você vê como é que o link está encaminhando sempre para o WhatsApp. Mas eu vou fazer diferente, eu vou entrar no site, no site, por exemplo, aqui. Esse é o site, por exemplo, da nossa loja. Está mais ou menos para vocês verem que está parecido. Esse, por acaso, não é feito no Lovable, é feito em uma outra plataforma. Mas, por exemplo, eu gostei, sei lá, vamos pegar um produto aleatório aqui, essa bebê. Quando eu entro aqui, essa é a landing page específica deste produto, onde é colocado todas as informações, as opções de compra, está tudo aqui do lado. Se eu pego, por exemplo, eu não sei qual é o produto que eu quero, a pessoa vem aqui, por exemplo, todos os nossos produtos. Ou então faz a pesquisa. Pode pesquisar, por exemplo, aqui. Ver como tem tudo. Toda vez que eu entro num produto, seja ele em qual site for, Anica, é sempre esse link que é a landing page. Imagina que isso aqui fosse uma palestra, específica para uma palestra. Obviamente, como é uma palestra, eu sei o que é o produto, o que é o serviço, eu não preciso de ter um site. A landing page é como se você caísse diretamente no produto. Deu para perceber a diferença, não é? Acho eu. Na verdade, sim. Na verdade, isso eu já tenho. A única coisa que falta conectar é exatamente o e-mail, né? Uhum. Eu deixei ele funcional. E agora, no WhatsApp, ele vai para o WhatsApp. Mas e-mails não, né? E ele se E é inscreve de duas formas. Eu acho que deu qualquer erro aí. Eu já pedi para eles alterarem, mas eles ainda não fecharam isso. Não sei porquê. Entendi. Pronto, é você Mas eu já que tenho é isso você que tudo. define o que você quer. Eu quero ter o e-mail, eu quero ter o WhatsApp, eu quero Não, ter. e-mail tem essas duas possibilidades no meu. Eu escolho qual é. Quem vai para a página, escolhe o que ela quer. O Entendi. WhatsApp ele já está a funcionar, mas O o e-mail coisa ainda não. não. E-mail não. Outra, eu não sei se é o caso de vocês também. É importante que quando pensar nessa estratégia da landing page ou do site, vamos pegar a landing page, que é o que tem tido mais demanda hoje em dia. É vocês terem uma forma de receber do vosso lead. Porque quando o lead, se for só uma inscrição, por exemplo, para ir participar de uma palestra, e essa palestra não tem custo para entrar, é uma palestra gratuita, por exemplo, ok. Agora, imagina que a palestra tem um custo. Olha, para entrar na palestra são 19 euros. Ou o meu produto, a minha landing page é para vender um e-book, 25 euros. Vocês tem que existir uma forma de vocês receberem esse dinheiro do seu lead. Nem sempre vai encaminhar para o WhatsApp, por exemplo. Aí vocês podem negociar e tirar dúvidas e tudo, mas o cliente vai querer pagar, né? Como que o cliente vai pagar isso para vocês? Esse e-book ou esse acesso à palestra? Isso tudo tem que ser pensado. Porque depois vocês estão lá com o lead aquecido, doidinho, querendo entrada. Eu quero. E paga como? Olha, pensando bem, e não tem resposta para o cliente. Isso tem que ter cuidado e atenção para pensar no círculo todo até chegar na venda efetivada. Não sei se o Laurentino já passou por situações assim, do cliente chegar e depois quero pagar, quero contratar e não conseguir. Não, nós não temos isso. Mas eu acredito que é criar, no fundo, possibilidades PayPal, MBWay, multibanco, referência multibanco, portanto, isso, eu não fui até essa parte porque eu, como não faço isso, agora eu tenho uma outra coisa, eu já não me recordo 100%, mas eu tenho um questionário num dos botões para as pessoas depois responderem se faz sentido, se não faz, o que é que as maiores objeções e pronto, essas coisas que depois entram via Google Forms. Entendi.
Portanto, mas nós, nesses tais botões que tu estavas a dizer, depois é um mundo, não é? Depois, consoante aquilo que se pretenda, assim depois ser justo. Exatamente. É o que eu estava a dizer com relação à questão da forma de pagamento. Imagina que a Nica tem um produto que é uma mentoria, que são aulas gravadas de organização financeira, alguma coisa assim, plano familiar, uma planilha familiar para controle financeiro familiar. E ela vende esse produto. Quando ela faz a landing page desse produto, tem lá um botão, por exemplo, comprar agora. E a pessoa carrega, então, naquele botão, comprar agora, e é encaminhada para onde? Ela tem que ser encaminhada para algum lugar. Não é recomendado que seja no WhatsApp, porque comprar agora, vai para o WhatsApp, ela vai ter que responder várias perguntas outra vez, conversar com o vendedor, no caso, por exemplo, do exemplo com a Nica, e não é recomendado que seja isso, porque você vai perder logo a venda, o lead vai baixar a temperatura. Então, quando ele carrega lá, comprar agora, tem que ser encaminhado logo para o site, para uma página de checkout. Que na página de checkout vai dar a opção de pagamento, por exemplo, por transferência bancária, por MBWay, por multibanco, cartão de crédito, cartão multibanco, IBAN, transferência por IBAN, PayPal, Google Wallet, da Apple, eu já nem sei como chama o pagamento da Apple, já não me lembro. Enfim. É importante ter isso bem configurado. Se for esse o seu ciclo todo, entre capturar o lead até chegar na forma de pagamento, se for esse o tipo de produto que você está na landing page a oferecer, isso tem que estar bem cercado, bem validado. Experimenta, faça uma compra, peça alguém para fazer uma compra daquele produto, daquela palestra, para ver se está tudo a trabalhar em condições, se os links funcionam, se a forma de pagamento funciona, se o pagamento entra na sua conta. Isso tudo é importante fazer essa validação toda no processo, para quando você lançar mesmo a landing page com aquele produto ou aquele serviço, não ser apanhado de surpresa e não conseguir vender, ou se conseguir vender, não saber depois como Apple Pay, não saber depois como receber o dinheiro. Mais algumas dúvidas, perguntas, curiosidades? Ô, Carlos, aí no caso, eu já coloco isso tudo dentro daquele prompt inicial, certo? Cada botão já direciona já naquele prompt inicial ou não? Primeiro eu faço uma uma página geral e depois eu vou configurando cada passo. Olha, Luana, o que eu recomendo? Na primeira fase, não se preocupe com botões. Preocupe em deixar a landing page ou o site, como colocar a landing page? Preocupe-se em colocar a landing page exatamente como você gostaria, com a sequência certinha daquele passo a passo, do que tem que vir primeiro, o segundo, até o quinto passo. Depois, as cores, as imagens, coloca tudo isso direitinho. Ficou visualmente agradável, da forma que você pretende, aí começa a colocar os botões. Olha, eu quero que na seção, na primeira seção tem o botão X, um outro botão na seção Y, e mais ao fundo, no rodapé, um outro botão. Aí ele vai começar a colocar os botões. Aí você pode dizer para ele o formato, você quer o botão redondo, o botão quadrado, com os cantos retos, com os cantos arredondados, em profundidade, em 3D, o tipo de letra. O céu é o limite, não tem limite. Depois pode você colocar os botões. Depois dos botões, na posição, no tamanho, no formato, aí você vem para uma terceira fase. Olha, agora eu quero que nesse botão seja associado a um link para encaminhar para o WhatsApp X, ou para encaminhar para o e-mail que você quer, ou para um próprio site, pode encaminhar direto para um site. Enfim. Não precisa se preocupar. O primeiro prompt tem que ser o prompt impecável. Esquece. Você vai fazer prompt a vida inteira e não vai colocar na ferramenta e nunca vai sair do lugar. Se for pensar por aí, nunca sai do lugar. É colocar o prompt que vier à cabeça. Imagine que você está a falar para a parede. Olha, eu precisava de um site que fosse verde, que tivesse as imagens parecendo com os desenhos da Marvel, que vai ser um produto voltado para o público infantil, e gostaria que aparecesse o Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro, vai falando. Pode até falar, acho que salvo erro, no próprio Lovo tem uma opção de ser falado, em vez de ser escrito. Tem uma opção de ser falado.
Então Era você isso vai que falando, eu fala, ia fala. dizer agora, Carlos. Pelo menos o ChatGPT já tem isso. Esse, o Lovable, não sei. Mas isso permite a pessoa detalhar, porque estar a teclar é sempre mais chato e nunca conseguimos chegar ao pormenor todo. Mas se formos falando, ele depois o que ele vai fazer é transcrever. Pelo menos no ChatGPT é assim, ele depois transcreve Uhum. a nossa conversa. Mas acabamos por conseguir ser mais descritivos, mais detalhados, se estivermos a falar, não é? Do que estar a escrever. Vai Era isso que escolher eu ia dizer. palavras na hora Uma de boa dica. digitar, né? Yeah. Então fale como se estivesse a falar para um amigo, ou falar consigo próprio, com a sua própria, com a sua forma, com o seu próprio pensamento e fale. E depois ele vai fazer a primeira versão e vai daí a partir daí. É a experiência de cada um. Ok. Oscar, desculpa, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tenho um site e criei um aplicativo agora, no Lovable. Só que o site não é de lá. Eu consigo, ou seja, há dois domínios diferentes. Eu consigo pôr o meu site a ser vendido, ou o meu site, o meu aplicativo a ser vendido no meu site. Eu não vou afirmar com 100% de certeza, mas eu acredito que sim, Ricardo. Porque você tem lá o link separado para o site, para o app, não tem? Sim, eu tenho um aplicativo que estou a tentar pô-lo a ser possível sacar na App Store e para Android. Uhum. E, e tenho um site. E eu queria saber se consigo pôr o aplicativo na página, no landing page. Pois eu acredito que consegue, mas você tem que ter, por exemplo, quando a pessoa entra no site e vê lá um produto, aplicativo X, Ok? quando o cliente clica lá no aplicativo X, Ele tem que reencaminhar ele para o vai, outro. vai encaminhar, tem que ter uma página de venda do aplicativo X, Sim, uma landing page. sim, isso eu já tenho. Que é acho que até é com o Paddle. Lá como é que não sei como é que se chama. Hum. Eh, No- e os produtos que estão no seu site, quando o cliente compra, ele faz o pagamento por onde? pelo próprio site, pelo Lovable, tenho, acho que é o Paddle que se chama, que é o que gera isso. Ah, então você paga ele, Sim, tive que o pagar para plano. ter o domínio por causa do aplicativo. Ah, pronto, tá ok. Então deve ter uma forma, certeza que quando você vai lá e coloca lá o link da aplicação disponível, ele já vai encaminhar para ser feito o pagamento na mesma. Só que você vai ter quase certeza que vai ter que criar uma landing page da aplicação, Do Lovable que vai ser também. como. Hã? Do Lovable. Não. Exatamente, Ok. você E o vai lá vai no seu site e pede para acrescentar. Eu quero vender a partir de agora esse produto. Coloca o link do produto e pede ele para inserir ok. naquilo de venda dentro do seu site. É possível eu já estar a pagar e ter um domínio, passar o domínio do meu website ou da landing page para o domínio do aplicativo, do Lovable, ou não? É possível você transferir aonde você hospeda o domínio, o site. Ok. Só que Era esse. agora tem que entrar aí você vai ter que pedir acesso não, vai ter que pedir, como é que chama? Um suporte do domínio, se Ah, você a não souber. transferência do domínio, ok, ok. Porque você tem que mudar o DNS do domínio lá dentro. Aí ele vai associar para outro. Se você tem experiência com isso, ok. Caso contrário, é só pedir o suporte de onde você tem a hospedagem, que eles fazem essa alteração. Ok, eu não tenho experiência, tenho que pedir, mas era para saber se era possível ou não antes de fazer É alguma possível, coisa. Ok. Eles não vão querer fazer muito isso, que eles não querem Eu ganho perder. com isso, não é? Isso é. Mas Mas, basta você dizer que quer, e eles ok, não vão tentar deixar sair, mas é o que é, não tem. ok. Era essa a dúvida, acho que tinha outra, mas perdi-me, não vou estar aqui. Ah, Não, tá tudo bem. Depois manda no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, ok, ok, combinado. falando, tá? Obrigado. Obrigado, nós. É isso, gente. Se não tiverem grandes dúvidas, é sinal que eu consegui esclarecer e ser claro Tens aí uma na pessoa com a comunicação. mão no ar. Tens aí uma Ah, pessoa com a mão tem. no Não ar. tinha visto. Não. Então diga, Maria. Então, hum,
Sim, vocês já perceberam que o segredo das landing pages, existe pessoas que de facto estão a ganhar. Está a fazer eco, amor, podes desligar aí baixinho. Pessoas que vivem disto, fazer landing page, não é? Nós tivemos a tal aula com aquele rapaz do Brasil e ele sustenta a casa e a família dele só com isso, a fazer landing pages. E pronto, e de facto é um trabalho que hoje em dia cada vez mais é necessário, mas vocês perceberam aqui que a base de tudo é prompts. Não tem como. É quanto mais específico, quanto mais tu percebes como funciona a inteligência artificial, mais resultado tu vais ter. E como o Carlos estava a falar, quanto mais tu usares, mais técnica vais ter para aprimorar. Mas existe algo que é o pulo do gato, como dizia lá o nosso amigo Pereira Amorim, que é, imagina só, se vocês conhecem um concorrente, sei lá, ou algum site que vocês gostariam de ter igual, vocês podem copiar o link desse site e dizer lá na Lowbabel que querem com a mesma identidade visual, com a mesma característica, com o mesmo passo a passo daquele site, simplesmente adaptando para o vosso produto. E, ou seja, já imaginem, vocês têm dificuldade no tipo de letra, no layout do site, mas tem alguém que já criou e vocês têm como referência, vocês pura e simplesmente podem copiar, não é? Modelar o site dessa pessoa e fazerem o vosso para vocês, com a vossa marca, mas inspirado nesse outro, ok? Lembrem-se sempre, nós, por exemplo, utilizamos, o Carlos utiliza uma agente personalizado de inteligência artificial que ele é destinado só para fazer prompts lendários, ou seja, ele cria ali o passo a passo, o mecanismo dele é específico para fazer prompts, para que não seja um prompt genérico, mas sim que seja um prompt detalhado para falar com a própria máquina, ou seja, de máquina para máquina. Então, é sobre isso. Também nós percebemos um pouco também como é que a inteligência artificial funciona, porque nós vemos cada vez mais pessoas que dizem que a inteligência artificial é burra, que não conseguem que ela responda nada àquilo que é solicitado. Porquê? Porque não tem esta base, que não foi criada, não foi ensinada esta base, nem interessa muitas vezes ser ensinada, porque quem trabalha com inteligência artificial, se ensinar que existe esta base por trás dos verdadeiros prompts, não é? Deixa de ter trabalho. Então não convém muito falar sobre este pulo do gato, por assim dizer, porque claro que é uma fonte de renda. Então espero ter ajudado também aqui a acrescentar ainda mais valor na aula no dia de hoje. Já terminaste, Carlos? Já, isso que a Isabel disse é importante porque dentro da inteligência artificial, isso ainda é um mundo que tem que ser explorado. Mas um dado interessante é que os maiores utilizadores e os mais avançados vai na contramão daquilo que a gente imagina, que é o quê? A malta nova, então cheio de contato com a tecnologia, a gente imagina que eles são os experts em utilização da inteligência artificial. Mas os dados têm mostrado que é o contrário. Nós, que somos mais experientes, aliás, vou falar por mim, né? Não sei a idade de você, temos mais experiência, somos os grandes utilizadores da inteligência artificial. Nós conseguimos, exatamente pelas nossas experiências, nossas vivências, aquilo que a gente sabe que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que está errado, nós conseguimos dizer com maior clareza para a inteligência artificial o que nós esperamos de resultado. Isso tem feito com que a inteligência artificial vá na contramão da lógica, não é? Que a gente pensa que a malta nova é que sabe usar, é que tem conhecimento, é que tudo de tecnologia é com eles, e nesse caso específico da inteligência artificial, tem se mostrado exatamente o contrário, que os anos de experiência, a prática,
tem feito com que a gente consiga extrair melhores prompts, dar melhores comandos, dar melhores instruções, e os resultados são cada vez melhores. Ok, gente. Já extrapolamos um bocadinho da hora, não é? Posso dizer uma Diz, coisa? Ricardo. Desculpa. Pode. Eu acho que a maior parte dos jovens usam a IA para coisas insignificantes. E quem quer realmente progredir e ter aplicativos ou progredir nas redes sociais ou plataformas, usa a IA de forma mais construtiva, que é o que me está a acontecer a mim. Uma das coisas que eu faço, não sei se vai ajudar alguém, que é o Lovable, como tem, da forma gratuita, tem limite. Então eu vou ao chat GPT, digo tudo, falo com ele como se estivesse a falar com um amigo, descrevo tudo o que eu quero e digo que quero para fazer um prompt daquilo para o Lovable. Então aquilo cria um prompt até bem formado e eu consigo usufruir melhor da parte gratuita do Lovable sem gastar tantos créditos que ele dá gratuito. Isto é uma dica para quem não quer estar a gastar os créditos de forma gratuita. Eu paguei porque preciso ter o domínio e acho que devem pagar porque é uma boa aplicação e pode-vos dar muita coisa. Um segredo que eu fui desenvolvendo, um segredo, ou seja, uma coisa que eu fui desenvolvendo foi, como eu nunca estou satisfeito com nada, eu vou sempre, eu próprio vou pondo questões como usuário daquilo que eu estou a criar, o que é que me falta? O que é que eu gostava de ter aqui? Bem, eu quero isto, mas acho que de forma mais prática, mais simples, podia aplicar aquilo. Então estou sempre em constante atualização da minha aplicação, por exemplo, e acho que é isso que as pessoas devem fazer, sempre questionar aquilo que estão a fazer e vão ver que vão ter sempre um pontinho para mudar, ver outros sites, vai dar ideias e não temos que fazer igual, mas sim ajustar aquela ideia que vimos que não temos no nosso site, mas que aquela ideia na nossa realidade, à nossa forma, vai ser diferente, ou seja, eu costumo dizer que é igual, mas de forma diferente, porque tem o nosso toque. E pronto, não sei se ajudei ou não, mas era isto que eu queria partilhar convosco. Obrigado. É muito importante o que o Ricardo disse. Nós temos o senso crítico de conseguirmos avaliar aquilo que a gente recebeu de resultado. E é importante também perceber que, às vezes, a gente conhecer o nosso público é muito importante. Por quê? Às vezes, a nossa opinião pessoal acerca de um resultado que nós tivemos, seja ele da aplicação, do site ou da landing page, pode ser uma, mas a percepção do nosso cliente é outra. Então, eu brinco, muitas vezes eu falo que a gente tem que vender aquilo que o nosso cliente quer e não aquilo que a gente gostaria. Não é? Tem que estar sempre de olho naquilo que o cliente está. Porque às vezes a gente pode pensar, acertei, tem uma landing page espetacular, que não converte em nada. E às vezes acontece a gente pensar, nossa, fiz essa landing page com 30 segundos e joguei assim, aquilo converte que é uma beleza. Olha, peraí, não consigo perceber. E fica sempre essa interrogação. Porque o que funciona bem para um evento pode não funcionar bem para o outro. Então, assim, conhecer o público e o cliente é também é muito importante. Ok, senhoras e senhores, vamos fazer. Quer tirar aí uma foto? Não sei por quê. Tirei um print. Já tá? Olha, gente. Vende o que o cliente quer e entrega o que o cliente precisa. Só que muitas vezes, Laurentino, sabe qual é o grande X da questão, o pulo do gato? Que muitas vezes o cliente nem ele sabe o que ele precisa. Precisamente por causa disso. Precisamente. Ele veio até ti porque quer comprar uma coisa. Tu vendes-lhe e depois entregas aquilo que ele precisa. Muitas das vezes não é aquilo que ele veio comprar, é o que ele precisa. É. Ok, já fizemos aqui o print. Tenho aqui o compromisso de partilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp os ficheiros aqui da apresentação, que foi rápido, e vocês façam um bom uso disso. Ok? Muito bem, gratidão, Carlos. Podes fechar aí o microfone e o som. Obrigada. Então, espero que tenha
feito aí, ajudado aí em alguma coisa esta aula, espero que tenha trazido também algum esclarecimento. Eu quero vos dizer que se de facto vocês, todos nós temos aqui redes sociais, mas se não temos um direcionamento para as leads que chegam até lá, nós mais valia não termos página, porque realmente o que nós vimos cada vez mais é que as pessoas gastam, investem em publicar, em criar conteúdo, mas depois esquecem-se que as pessoas estão a ser alimentadas por aquele conteúdo, mas não têm um direcionamento para onde ir. E isso faz com que estejamos todos os dias a perder leads. Nós estávamos numa aula com 40 pessoas e não tinha uma pessoa que tinha uma landing page. Então é assim, realmente é algo que é muito crítico, precisamos urgentemente de ter, nem que seja uma página simples de 3 dobras, até normalmente até é a página que mais converte, é uma página de 3 dobras, em que tu fazes 1, 2, 3. Porquê? Porque é algo prático, direcional e incita logo a pessoa a querer saber mais, a querer comprar, a querer de facto entrar num lugar onde podes ter os teus e-books, a tua mentoria, mas traz-te logo uma autoridade. Por exemplo, só a título de exemplo, a Carol Marçal, ela tem um feed super simples a dizer: sou esposa de Pablo Marçal, mãe dos filhos, e depois no final diz a minha conta, algo assim do género. E tu entras e tem lá os livros, as mentorias, ou seja, isso dá logo uma autoridade à pessoa, porque ela não diz que é especialista disto nem daquilo, daquele outro, mas quando tu entras dentro da página, ela está posicionada, porque ela é autora, porque ela é mentora. Então faz toda a diferença tu perceberes que estás a criar conteúdo, mas as pessoas que chegam até ti têm algo a perceber o que é que tu vendes, qual é a tua especialidade, em que é que tu atuas, qual é a vantagem de continuar a seguir. E quem sabe depois o conteúdo aquece essa lead, efetivamente ela converte. Então é sobre isso, está bem? De termos sempre um direcionamento para encaminhar de forma estratégica todas as leads. Porque assim, a rede social foi criada para as pessoas socializar, para as pessoas, no fundo, se entreterem, não é? Mas acaba por ser um local de vendas. Mas tu não podes ter escarrapachado hoje em dia lá pura e simplesmente o produto, porque a pessoa quer proximidade, quer relacionamento, quer intimidade com o outro. Então, ou seja, o produto só pode estar nessa landing page, porque não faz sentido tu teres lá na tua página, no teu Instagram, no Facebook, não faz sentido teres o teu produto diretamente. Precisas de ter essa landing page para teres o teu produto, e aquecer no conteúdo, aquecer a lead para ela querer entrar na landing page. Sempre terminar todos os vídeos, todas as publicações com um direcionamento claro. Combinado? Ok? Bora lá ser intencional então, espero que tenha feito sentido para vocês. Vamos terminar o mês do posicionamento aqui com a nova habilidade. Eu queria saber qual foi a nova habilidade que vocês já adquiriram este mês, ou se vão agora dar corda aos sapatos esta semana para conseguirem adquirir essa nova habilidade até ao dia 30, ou seja, temos aqui 2 dias para fazermos algo que realmente será uma mais-valia para conseguirmos fazer o cheque lá nos nossos desafios deste mês. Alguém quer compartilhar alguma coisa que entretanto aprendeu? Ou que acrescentou, conseguiu acrescentar? Eu só uma coisa que eu aprendi. E Ricardo, não te estou a ouvir. E agora? Oh, pois não, esquece, desculpa, é problema meu. Dá para ouvir? Sim, sim, sim. A coisa que eu aprendi que posso partilhar foi a concluir ou a fazer o cubo mágico. Era uma coisa que eu queria tanto e andava sempre a adiar. Desta vez já consegui fazer o cubo mágico. Consegues fazer direitinho até ao final? Consigo, Uau. tudo. Muito bom, muito E bom, muito bom. é das coisas mais. É uma coisa simples, mas que nos enche porque, como o Laurentino já me disse uma vez, quando estamos num núcleo de pessoas ou num ambiente e pegamos no cubo mágico, é uma coisa tão simples, uma coisa, não é? Uma coisa simples, e ninguém sabe concluir o cubo.
Isso mesmo. Eu acho que devia ser uma missão, concluir o cubo mágico. Olha, parece muito bem. Por acaso ia falar disso a seguir. Podemos colocar como missão esta semana, pelo menos, treinarmos. Não sei quanto tempo te demorou a tu conseguires. Meia hora aprendi, depois foi só prática. Jura? Uau! Então, olha, vamos fazer assim. Vais fazer um mini vídeo e vais lançar lá as técnicas no grupo, se não te importares, Não, faço, à vontade. para nós aprendermos esta semana e é mais uma habilidade que vamos garantir até domingo para conseguirmos realmente concretizar isso. Imaginem só, vocês sentarem-se à mesa, não tem mais nada para apresentar, mas têm. É verdade, porque são pequenas coisas que às vezes faz com que a gente se destaque num grupo, numa mesa, enfim, entre amigos. Uma coisa muito simples, verdade. Gratidão. Muito bem pela Eu partilha. faço e depois envio para o grupo, está bem? Boa, boa, muito bom. Fica aqui a promessa. Ótimo. E precisamos de mais um desafio, então, para terminarmos aqui. Ou seja, temos esse desafio de construirmos o cubo mágico. E eu gostaria de fazer um desafio convosco, que era nós fazermos uma live em que fazíamos collab com toda a gente. Ou seja, entrávamos 10 minutinhos, ensinávamos ou palestrávamos sobre a nossa expertise e tipo uma live aí de 45 minutos e rodávamos entre todos. Porquê? O que é que isso vai despertar? Quando nós partilharmos a nossa live, ou melhor, quando nós interagimos uns com outros, os nossos amigos todos vão ver a live. E depois, quando partilhamos como colaboradores e a live vai ficar disponível no perfil de todos nós. Então, o que é que acontece? Nós vamos conseguir aqui uma rede de contactos de graça, que não precisamos de fazer tráfego, rigorosamente nada, e vamos conseguir aqui leads novas. O que é que vos parece? Pode ser? Boa? Combinamos um dia? Qual é o melhor dia para vocês? Que hora seria, Isabel? Ora, convém ser uma hora que realmente tem audiência, não é? Sim. Não sei, minha querida. Ou de manhã, o horário de maior pico normalmente é por volta das 8 horas, ou então ao final do dia. Aqui em Portugal usa-se muito as lives das 21, mas lá está. Depende muito da vossa disponibilidade também, não é? Para mim, a de noite é melhor, mas é porque eu tenho uma hora a mais, né? Pois é. De vocês, então seria melhor de noite, porque de manhã Sim, é um horário que eu já comecei a trabalhar, mas e o para a que Luana vocês também, falaram. porque senão, coitada. Senão vai ter que madrugar, né, Luana? Exatamente. Então fazíamos tipo, para não ser tão tarde para ti também, Pri, fazemos tipo 20 e 30? Luana, conseguirias? Ou seja, menos 4 horas? Conseguirias? Sim, para mim é melhor do que de manhã, no caso. Claro, sem dúvida. Então faríamos isso, e a ideia seria essa, nós entrarmos todos e puxarmos ali uns pelos outros, depois eu deixo lá a lista mais ou menos de entrada, vocês também, algo rápido, prático, direcional, só mesmo para depois nós e também criarmos um movimento diferente, porque isto vai suscitar algo que é inovador, não é? A maioria das pessoas não faz este tipo de coisas. Então, uma live em que entra 7 ou 8 pessoas, podemos ter 4 ao mesmo tempo, até acho que é 4 que o Insta deixa, é algo que parece quase uma tertúlia, não é? É muito bom. Pronto, fica aqui então o desafio lançado e quero que vocês finalizem o que está lá prometido, que é a modelagem do Steve Jobs, para quem ainda não fez, a leitura do livro Story Branding e qual era a terceira? E o filme do McDonald's. Ok, mas eu envio outra vez lá direitinho, porque isto vai nos dar o quê? Repertório. Quando nós estamos a fazer as nossas lives, quando nós estamos a conversar com alguém, nós dizermos, olha, até eu li um livro, ou tenho uma frase que eu tirei de um livro, ou tal como Steve Jobs fez, ou seja, vai nos dando repertório para nós conseguirmos
mostrar à nossa audiência também que temos cultura, conhecimento, posicionamento, e isso é cada vez mais inovador, ter estratégia de persuasão quando estamos a comunicar com o outro. Gratidão, meus queridos, aqui por este tempo disponível, é uma honra enorme estar aqui convosco. Façam um favor de aproveitarem ao máximo cada dia. Tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem bem. Até amanhã. Gratidão.